amigo telespectador, está entrando no ar o seu boletim do esporte pela Terceira Via TV. Ailton Júnior, muito boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, amigo assinante. E hoje já tem jogo, né? Torcida vascaína. Atenção, hoje, o Vasco vai jogar lá em Manaus, lá na Arena Amazonas, diante do Oeste de Itápolis. Aliás, é um time que tem a camisa rubro-negra, não é verdade? Então... Pois é, rapaz. Tinha um treinador aqui em Campos, para dizer, mostrava um relógio de ouro e dizia, esse é de ouro, eu comprei na Zona Franca, em Manaus. Entendeu? Era um treinador do Goitacás. Mas aí a gente falando sobre o jogo do Vasco hoje, o Vasco precisa vencer realmente para se firmar, tentar firmar no chamado G4, né? É verdade, o Vasco que vai ter duas novidades na equipe. A primeira vai ser a volta do atacante Kleber, que ficou de fora do último jogo devido ao terceiro cartão amarelo. Ele reassume a posição de atacante titular no lugar do Edmilson, que vai ser sacado do time. E na outra substituição, também por causa de cartão amarelo, sai o Douglas Silva, zagueiro, e vai o Luan para a vaga do jogador. O Vasco vem num crescente, né? Com o Joel Santana, papai Joel já chegou, já está ali, tentando começar a montar a sua estrutura. O grande detalhe é que no jogo de sábado, que eu tive a oportunidade de ver o jogo do Vasco, o Vasco começou muito bem, teve chance de matar o jogo, mas depois recuou. Depois o time recuou. Ele teve a infelicidade de tirar o Max Rodrigues, que estava dando um sufoco danado. É muito bom jogador. Um sufoco danado na defesa adversária, mas com medo de tomar o gol, ele acabou tirando e colocando o atacante Thales, né, no jogo. Só que o Thales se perdeu, porque o time não conseguiu produzir o que gostaria. Porque o jogador, ele não tem a velocidade que tem o Max Rodrigues. Sim. Né? Ele precisa de jogada de área. Ele é mais jogador de área. O que não aconteceu no restante da partida. O time do Vasco recuou e aí o Atlético Goianiense foi para cima e conseguiu o empate. Depois do empate, quem teve mais chance de matar o jogo foi o Atlético Goianiense. Né? Mas para o Vasco foi um resultado razoável. Perdeu a chance de assumir a liderança, que hoje está com o Avaí. Né? E o jogo de hoje é assim. Precisa vencer para continuar no G4. Porque lá na frente está muito embolado. Está diferente do campeonato da Série A, né, que é a primeira divisão. Onde o time do Cruzeiro tem uma gordurinha de 4 pontos. 4 pontos à frente do São Paulo. Lá na segunda divisão não tem essa gordura. Né? Está uma situação bastante complicada. E o quinto e o sexto colocados estão praticamente a 1 ponto do último do G4. Do G4. Então, essa embolação, dependendo dos resultados, dos confrontos, ou o Vasco fica dentro ou pode sair, dependendo dos resultados, né, que pode acontecer. Agora, já que você fala no G4, quem estava brigando para entrar no G4 era o América Mineiro. O que foi que aconteceu? Um time perder 21 pontos. É que, na verdade, é o seguinte, o Joinville entrou no STJD contra o time do América. Por quê? Porque eles alegaram que o jogador, o Eduardo, lateral esquerdo, ele jogou 2 competições desse ano como emprestado. E não pode, o jogador não pode ser emprestado várias vezes. Né? Ele estava jogando uma equipe, foi emprestado para a Portuguesa e depois ele foi para o América. E jogou, ele nem jogou a todas as partidas, só que ele foi relacionado para o jogo. Desde o momento que você está relacionado, você está dentro do jogo. Exato. Antes do jogo, por exemplo, quando o clube fornece aquela relação de jogadores, e se constar o nome do atleta, mesmo como reserva, ele vai ficar no banco, ele faz parte do jogo. Ele faz parte do jogo. É claro. Né? Tanto que ele pode ser expulso do banco. Ele pode ser expulso do banco. Então, foi isso que aconteceu. O jogador acabou jogando apenas uma partida, mas ele estava no banco das outras. Agora, será, Ailton, que os dirigentes não procuram se inteirar desses detalhes? Eu só vou fazer 2 perguntas, tá? Para poder resolver essa situação. O América foi punido do jogador irregular. E o Corinthians, que ninguém fala mais nada. Ninguém fala mais nada. Cadê a história? Exatamente. Aí agora, para poder mascarar, o STJD quer ampliar, tá na bronca, porque o jogador pegou apenas 3 jogos e eram 6 meses. Aí você mascara uma situação, que é Corinthians, que se fosse Náutico, se fosse Bahia,
Se fosse Vitória, se fosse Chapecoense, já tinha sido julgado. Amigo. Há muito tempo. Há muito tempo. Para não dar chance o time respirar. Exato. O América vai recorrer, mas é uma situação muito complicada. Complicado. Né? Você está vendo aí a Portuguesa, né? Que Não está é? arriscada a cair até para a terceira divisão, a Série C. Então, mas por causa disso, uma situação realmente complicada, e o América que vinha fazendo um campeonato belíssimo, mas infelizmente pode acontecer. E um outro problema também que está acontecendo é na Copa Verde, né? Costa Verde, em que está brigando o Paysandu e o Brasília. O Brasília ganhou no campo, o Paysandu recorreu devido à situação do jogador irregular, 4 jogadores irregulares, só que o clube de Brasília diz o seguinte, que eles entraram com a decisão certa, tudo certinho. Quem errou foi a CBF. E até quem fazia a inscrição dos jogadores foi demitido por causa disso. Quer dizer, a CBF admitiu com isso tanto é que mandou o cara. A sua culpabilidade. Então mandou o cara embora. Se não tivesse, ficaria com o cara tranquilamente. Tranquilo. Então tá também na justiça. O presidente do STJD pediu vista do processo para poder analisar direitinho, porque o Brasília ganhou dentro de campo. Aí, devido a isso, e erro da CBF, né, pode tirar o título do Brasília, uma vaga da Sul-Americana. Agora, 3 coisas que nós precisamos dizer ainda, só tem esse bloco, faltam poucos minutos, nós temos ainda 2, 3 minutos, só para coisas que aconteceram, né, no futebol, inclusive do estado do Rio. Primeiro, no jogo pela série C do Brasileiro, o Madureira jogando lá em Conselheiro Galvão, se não me falha em memória, com o Guaratinguetá ou com o time... Não, com o Tupi de Juiz de Fora. Com o Tupi de Juiz de Fora. Esse jogo começou sem um médico no estádio. Um jogador se contundiu e precisou esperar chegar a ambulância para levar esse jogador ao hospital. Enquanto isso, o motorista da delegação do ônibus, da delegação do Tupi de Juiz de Fora, teve um infarto, a ambulância voltou, pegou o homem, carregou por coisa, o homem morreu antes de chegar no hospital. Então imagina você se acontece isso, uma coisa aqui com a gente no interior do estado. Primeiro que o árbitro não deveria nem dar o jogo, que não tinha médico. Não podia começar. Começa por aí. Segundo que a ambulância não estava, tinha que ter ambulância. Ambulância. Né? Tudo errado. É com o médico, não é com o enfermeiro, não. Não, tem que ter... Hoje no futebol tem que ter 2 médicos. Um para atender os jogadores dentro de campo e um outro que tem que ficar na ambulância. Exato. Tanto é que aqui quando vem em Campos, tem ambulância, um médico, 2 enfermeiros, não pode ser técnico, auxiliar de enfermagem, né? Tem que ter o COREM, o Conselho Regional de Enfermagem, senão não tem jogo. Não pode, não é um... Mas aqui pode, aí lá em Madureira pode, né? Aí Elias Duba bota o revolvão assim em cima da mesa, assim, vai ter jogo. Agora, abacaxi, vou dizer uma coisa pra você, quem está passando abacaxi sem dúvida alguma, o Macaé, né? Macaé, acabou. O negócio está feio. Olha, o treinador do time do Macaé, Josué Teixeira. Olha, está enfrentando uma barra. Em brincadeira, você tem cada... Não estou criticando o rádio, não, mas tem cada pessoa que trabalha em futebol não conhece. O cara estava falando que o nome do homem é Jesué. Entendeu? Quer dizer, é brincadeira. Josué Teixeira. Macaé está arriscado esse ano não chegar lá para disputar aquele quadrangular, hein? É verdade, uma situação bastante complicada, atípica para o time do Madureira, que vem sempre fazendo campanhas muito boas. Mas esse ano o time não embalou, não teve liga, como se diz, não está tendo liga, e uma situação realmente bastante complicada a do Madureira. Mas a esperança é a última que morre, né? Então vamos ver se nessa reta final ele consiga ainda reverter a situação e se classificar. Só vou fazer um apanhadozinho aqui dos outros 3 clubes, né, do Rio de Janeiro. O Jefferson pediu mais empenho dos jogadores e deu total apoio ao Mancini, né, treinador do Botafogo. Parar com esse negócio de culpar técnico por derrota. Não, o time não joga aí a culpa do treinador. É mais fácil para a diretoria tirar um, que é o treinador, do que tirar 5, 6 jogadores contratados, jogadores que pertencem a empresários, que estão jogando para poder aparecer na vitrine. É verdade. O Jobson volta a treinar hoje no Botafogo, vai ter mais de uma chance.
No Fluminense, o Jobson. É, Jobson. Jobson aqui. Aquele mesmo pintou o cabelo de louro. Espetacular jogador. Mas Pena aqui, cabeça oca. É verdade. No Fluminense, o Clever, o goleiro, assinou um novo contrato até 2018. Há a possibilidade de substituir o Cavalieri, que em dezembro. Muito bem. Encerra o campeonato. O contrato dele ainda não foi procurado pela diretoria. Né? E no Flamengo, o Luiz Antônio, o filho dele nasceu ontem. Mesmo assim, um cara correu para o treino para tentar ser relacionado para o jogo de amanhã contra a equipe do Palmeiras. Não quis nem saber. Foi lá, viu só o filho nascer, correu para poder não perder a vaga no time titular. E a federação, daqui a pouco, a partir das 16 horas, vai fazer o segundo módulo, de um seminário que está acontecendo, que é o primeiro Fórum do Futebol Carioca. E o tema de hoje é ingressos, né, sobre ingressos que podem ser variáveis. Vão ser 11 encontros e esse vai ser o segundo, acontecendo com a participação de empresários, jogadores, o sindicato, rádio, televisão, a imprensa no modo geral e também algumas empresas. Muito bem, Ailton. Nos 2 próximos blocos, você estará entrevistando dirigentes, pessoas ligadas ao Americano Futebol Clube. Conversando com Kiko Rocha. Kiko Rocha, que é um dos proprietários da firma, né? É sócio do Gilberto. Do Gilberto, 16, exatamente. É interessantíssimo para a torcida alvinegra, não pode perder, continue ligado você aí, porque daqui a pouco, nos 2 blocos, Ailton Júnior estará entrevistando esses dirigentes do Americano e nós queremos mandar um abraço para a dona Ives. Eu vim hoje caminhando, eu gosto de andar na rua do Ouvidor, uma senhora já de idade, falou comigo, vejo o senhor sempre na televisão. Aí parei, agradeci, muito obrigado a senhora e faço o registro com muito carinho, com muito orgulho até. A vocês todos, né, da minha parte, muito obrigado, mas daqui a pouco Ailton Júnior com os dirigentes do Americano Futebol Clube. É rapidinho, depois do intervalo.